Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Pois é, como todo mundo esperava, o ministro da Educação caiu. Poderia ter caído antes, quando falou barbaridades como o fato de que a universidade seria para poucos, que os gays são frutos de famílias desajustadas, que as crianças com deficiência atrapalham a educação, quando incentivou que jovens secundaristas não tentassem entrar para a universidade, mas o ministro cai por suspeita de corrupção e tráfico de influência no MEC. A história é horrorosa e mostra as consequências trágicas dessa mistura de religião, politicagem, clientelismo, manipulação ideológica na educação. Lembrando, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com um orçamento de quase 50 bilhões de reais, é controlado pelo Centrão, aquele mesmo Centrão do qual o ministro da Ciência e Tecnologia diz que protege a administração federal de maneira patética. Pois bem, o Centrão reserva uma parte desse orçamento para que pastores negociem projetos de interesse de suas igrejas na área de educação. E para fazer essa intermediação, os pastores cobram propina. Propina essa, veja só, que é paga em Bíblias impressas nas gráficas que são propriedades desses mesmos pastores, num exemplo claríssimo de verticalização capitalista do negócio ilícito realizado em nome de Deus. E como se isso não bastasse, as Bíblias contêm textos desses pastores, o que dá uma medida do nível de manipulação ideológica a que nossas crianças, nossos jovens estão sujeitos com essa mistura trágica de picaretagem religiosa com educação. E a prova maior disso tudo é que as Bíblias servem de outdoors ambulantes, com imagens de maneira politiqueira dos pastores e do ministro na Bíblia, com consentimento dele. As fotos do estado de São Paulo são chocantes, com esses senhores carregando essas Bíblias com fotos do ministro e dos pastores. É tudo muito chocante. Em meio a tudo isso, destrói-se a educação, acaba-se com a CAPES, mantém-se as bolsas no menor valor histórico dessas bolsas de pesquisa. E ontem foi veiculada, circulou uma notícia absolutamente espantosa que eu jamais pensei que ouvir na vida, porque as provas que são organizadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Projetos Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pelas provas como a do Enem, talvez tenha que repetir questões nas provas futuras, porque os bancos de dados, os bancos de questões do INEP não estão sendo alimentados com questões técnicas, porque esse senhor, esses ministros, esse governo federal destruiu o INEP. Nós vamos ter provas repetidas no Brasil. É muito, muito chocante. Enquanto tudo isso acontece em Brasília, o ministro da Ciência e Tecnologia vem para um pronunciamento em rede nacional, como nós vemos toda semana, como atividade politiqueira clara de interesse eleitoral, que faz um rodízio dos ministros nas nossas televisões de forma semanal, para contar mentiras, como ele fez quando apresentou o remédio contra a Covid com um gráfico retirado do Google. Ontem ele falou sobre o comprometimento do governo federal com as vacinas. É risível, esse governo federal boicotou o Programa Nacional de Vacinação tanto quanto pôde e fala de investimentos de 1 bilhão no desenvolvimento de vacinas brasileiras. É mentira pura. Eu desafio o ministro aqui a apresentar os dados. Ele certamente deve estar falando de compras de vacinas feitas no exterior para vacinar a população brasileira.
Enfim, é um festival de horrores e é absolutamente inexplicável que um país aceite comprometer o seu presente e o seu futuro dessa forma. Tudo isso precisa ser interrompido com urgência para o bem da sociedade brasileira. E o ano é esse, o ano de 2022. Um grande abraço, indignado e até o próximo vídeo.